Jesus teve uma semana marcante. Jesus teve uma semana marcante, dita a última semana de Cristo. E esse texto que nós vamos ler aqui, fala da última Páscoa. Guarde o que eu vou dizer. Esse texto aqui vai falar da última Páscoa. E da primeira ceia do Senhor. Então repete comigo, a última Páscoa e a primeira ceia do Senhor. Nós vamos entender qual é a relação da Páscoa e da ceia. O que a igreja hoje tem que comemorar? O que a igreja tem que viver? Biblicamente, vamos entender isso? Então, o texto também fala da última noite de Cristo. Esse texto fala da última noite de Cristo. Então esse texto é muito marcante, mas a história se completa quando Jesus ressuscita. Diz assim: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 11. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão. E comendo eles, tomou Jesus o pão. E abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui está falando da Páscoa? Aqui já está entrando na ceia. Então são duas coisas. Vamos lá. Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lo, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa verdade que nos libertou, por essa verdade que nos livrou do destino, da ira vindoura, do destino eterno longe de ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Meus irmãos, nós temos um texto aqui que fala de duas coisas. Esse texto que nós estamos falando aqui, ele fala de duas coisas. Esse texto fala da Páscoa, e esse texto fala da ceia do Senhor. Era a última noite de Jesus. A última noite do Mestre. O clima estava tenso, porque Jesus manda os discípulos ir prepararem o local onde eles iriam comemorar a Páscoa. O clima estava muito tenso, por quê? Porque Jesus estava prestes a ser capturado. No versículo 12 do texto diz: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? E eles foram preparar o local. Durante o dia, a Bíblia não diz o que Jesus fez. A Bíblia não registra o que aconteceu durante o dia.
A quinta-feira, a Bíblia silencia acerca do que Jesus fez. A gente não sabe se Jesus foi orar, se Jesus... A Bíblia não fala o que Jesus fez durante o dia na quinta-feira. A Bíblia começa a falar a partir das 6 da tarde o que foi feito. O cenáculo foi o local onde eles foi escolhido. No versículo 18, Jesus indica o traidor. E aí vem as duas coisas que nós precisamos entender. Depois das 6 horas da quinta-feira, enquanto eles ceavam a Páscoa, o que significa Páscoa? Saída, repete comigo, saída do povo de Israel do Egito. Repete comigo, saída do povo de Israel do Egito. Então era uma celebração que sempre vinha à memória dos judeus. Lembrar do Deus que os tirou do Egito. Só que nessa última Páscoa, repete comigo, última Páscoa, Jesus instituiu algo que se chama ceia do Senhor. Na última Páscoa, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Olha só o que o texto diz, acompanha comigo aí. Tomou Jesus um pão, e havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: olha, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice. Nós vamos entender por que Jesus falou do pão, por que Jesus falou do cálice. Deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Bom, eu fiz aqui uns slides para você, para que nós entendamos. Primeiro, qual é a relação da Páscoa e a ceia do Senhor? Primeiro, Páscoa é um memorial da saída do povo de Israel do Egito. Então, quem comemora a Páscoa são os judeus em relação à saída do povo de Israel do Egito. Ok? Como nós não somos judeus, e como vivemos uma nova aliança, o que significa a ceia? Jesus agora é o nosso memorial. Então a Páscoa é um memorial da saída do povo de Israel do Egito. A ceia, Jesus se faz o nosso memorial. Ele é o nosso memorial. Nós lembramos a morte de Jesus e a sua respectiva ressurreição, até que ele venha, ou seja, até que ele volte novamente. Segundo lugar, a Páscoa aponta para o passado. Por quê? Porque quando o povo comemorava a Páscoa, eles estavam comemorando a saída do povo de Israel do Egito. E a ceia? A ceia aponta para o futuro. Por quê? Porque com a morte e ressurreição de Jesus, o seu sangue derramado, nesse texto ele institui algo que tem que ser lembrado até que ele venha. Então vou repetir. No dia da última Páscoa, Jesus institui a ceia. No dia da última Páscoa, que eles lembravam a saída do povo de Israel do Egito, Jesus vem e institui algo muito maior. Jesus institui um memorial para a eternidade. Terceiro lugar, na última Páscoa, ou
seja, naquela refeição que Jesus fez com os discípulos, Jesus introduz a primeira ceia. E essa ceia que Jesus introduz, Jesus quis dizer o seguinte: agora vai ser feita uma nova aliança, que nunca se extinguirá, nunca apagará. Então, na refeição pascal, que trata de uma aliança do povo, um memorial do povo, lembrando o que Deus tinha feito, Jesus institui agora uma nova aliança. Essa aliança agora nunca se extinguirá. Joga, por favor, o slide. Então é introduzida uma nova aliança que nunca se apagará. A antiga aliança, muitos se esqueceram. A antiga aliança era boa, mas era transitória. A antiga aliança era comemorada na ceia pascal através de um cordeiro que não apagou o pecado do povo. Mas agora a ceia traz à memória acerca de um Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo, que morreu e de uma vez por todas apagou a dívida que nós tínhamos com Deus no Éden. Qual é a relação da Páscoa e a ceia do Senhor? Na Páscoa, na última Páscoa, Jesus institui a primeira ceia. Uma nova aliança agora estava sendo feita. Lembre que eu falei com vocês que Jesus estava na última semana, numa quinta-feira, na última noite dele. Quer dizer, na última noite de Cristo, ele vem e coloca um fundamento. Ele coloca um memorial que seria por toda a eternidade. Olha, você lembra o que diz lá em Jeremias 31, que foi o texto que deu abertura ao culto hoje? Jeremias 31 diz algo fantástico sobre aquilo que nós estamos falando agora. O texto da palavra de Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Preste atenção no que o texto está dizendo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Não conforme a aliança que era lembrada na Páscoa. Agora, Jesus fez uma aliança superior. É tanto que o livro de Hebreus fala que ele é o nosso sumo sacerdote superior, porque ele não teve pecado. O sacerdote ofereceu o sacrifício, ele oferecia pelo seu pecado, pelo pecado do povo. Agora nós temos um sumo sacerdote que oferece, que é feito o Cordeiro de Deus, se oferece por nosso pecado, mas não tinha pecado. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Quer dizer, os judeus comemoravam a Páscoa, mas eles comemoravam algo que eles mesmos tinham invalidado. E agora Jesus vem e diz: olha, essa aí é a última Páscoa. Agora eu vou colocar para vocês algo que não tem como homem nenhum apagar, porque essa aliança eu faço ela no meu corpo e no meu sangue. Não tem como homem nenhum apagar. Então, qual é a relação da Páscoa e da ceia? O que a igreja hoje comemora? O que nós temos que lembrar hoje? É da saída do povo de Israel do Egito? Não! Nós temos que lembrar que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará. Então a nossa atitude hoje é uma atitude de ceiar.
não a ceia da Páscoa, mas a ceia do pão e do vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus que foi vertido em prol de uma nova aliança. Eis que vem dias que o Senhor fará uma nova aliança. Essa aliança simboliza uma coisa. Olha só o que diz o versículo 33. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu querido, essa foi a última celebração da Páscoa. E Jesus instituiu a ceia, que nós celebraremos por toda a eternidade. Por quê? Porque na morte e ressurreição de Jesus, Ele se tornou o nosso Deus e nós tornamos o povo dEle. Essa aliança é superior, porque foi a aliança feita com o próprio corpo e sangue do Senhor. Essa aliança é superior. Aí eu não vou nem entrar nas figuras, tais como coelhinho da Páscoa, ovo da Páscoa. O que eu gosto da Páscoa é só o chocolate dessas comemorações, que eu como até demais. Agora, coelhinho da Páscoa, ovo da Páscoa, não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. E a pessoa diz para você, feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Sem saber o que está dizendo. A primeira, próximo passo. Próximo. A última noite do Senhor, Ele afirma algo tremendo. Uma semana agitada, uma entrada em Jerusalém, e na última semana, Ele afirma no versículo 25. Olha lá o versículo 25. Todo mundo pode abrir a sua Bíblia no versículo 25. Abre aí. Marcos 14, 25. Então nós vimos que há uma diferença entre Páscoa e ceia. A ceia foi instituída na Páscoa. A Páscoa fala de uma passagem, de uma libertação, um memorial de uma libertação do povo de Israel, do Egito. E a ceia fala de um memorial eterno. Então hoje nós não comemoramos a Páscoa porque Ele é a nossa ceia, Ele é o nosso Cordeiro. Hoje o que nós comemoramos é a ressurreição de Cristo até que Ele venha. A primeira ceia que o Senhor instituiu na última Páscoa. Última Páscoa, instituição da primeira ceia. A introdução de uma nova aliança que nunca se extinguirá. Algo novo e maior. Jeremias 31, que diz que Deus coloca em nossa mente e coração a lei do Senhor. No nosso coração agora está a lei do Senhor. E nela podemos meditar de dia e de noite, porque ela está no nosso coração. Ela está aqui dentro. Ela está cravada aqui dentro do nosso coração. A palavra de Deus está aqui, ó. O Senhor colocou a palavra de Deus, foi aqui dentro. Essa última noite, Jesus celebra a última Páscoa, mas Ele inicia a primeira e a ceia por toda a eternidade. O texto diz: com toda certeza vos afirmo, que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. A última noite, Ele afirma.
Aí eu queria destacar 4 pontos nessa questão da Páscoa e da ceia. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e você se alimentasse disso. Porque todas as vezes que eu olho para o Evangelho, eu olho para um Cristo que ressuscitou. Na última noite, esse texto quer dizer que ele anuncia a sua partida. Ele anuncia a sua partida. É a última Páscoa que ele celebra com os discípulos. Ele institui uma ceia, pegando o pão e o vinho. E através daquele ato, ele institui a sua partida. Pouco tempo depois, ele morreria na cruz do Calvário. Era quinta-feira. Na sexta, Jesus morreria por nós. Na sexta ele morreria por nós. Ele anuncia a sua partida. Em segundo lugar, nessa celebração, ele anuncia o seu retorno. Ele anuncia a sua partida, mas ao mesmo tempo Jesus anuncia o seu retorno. Em terceiro lugar, ele anuncia o início do reino de Deus, que será consumado no futuro. É por isso que aquela Páscoa foi a última. E a partir dali ele institui a ceia, porque a ceia faz com que eu lembre que ele ressuscitou, mas que ele vai voltar. E a volta de Jesus para nós simboliza uma celebração eterna. A volta de Jesus, Jesus estava dizendo, olha gente, meus discípulos, gente, eu estou aqui com vocês a última noite, celebrando a última Páscoa, lembrando para vocês que vocês vão ter que sempre trazer à memória a minha morte e a minha ressurreição, porque um dia eu vou voltar. E gente, essa festa não acabou. Essa festa vai continuar. Essa festa vai continuar, gente. Na última noite ele afirma que a festa vai continuar. É a última aqui, o início de uma nova festa. Essa festa vai continuar. Ele anuncia o início do reino de Deus que se consumará no futuro. Jesus toma a última Páscoa, inicia a ceia, anunciando um novo banquete, onde celebraremos para sempre a libertação em Cristo Jesus. Quando estivermos com Cristo por toda a eternidade, nós teremos um memorial eterno da grande libertação que Ele fez por nós na cruz do Calvário, da grande libertação que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, a Páscoa é a última, e a ceia é a primeira de muitas e da maior ceia chamada Bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, um novo banquete aguardado. Nós anunciamos esse banquete aqui constantemente. Esse evento da Páscoa é um evento simplesmente para muitos religioso. Um evento mercantilista, assim como é o Natal. Com simbologia pagã. A Páscoa usa o coelho, o Natal usa o Papai Noel. Duas simbologias pagãs. Pastor, e aí, o que eu faço com o coelhinho? E o que eu faço com o Papai Noel? Eu não sei. Que eu não posso te dizer para você jogar fora. Eu só te digo que a palavra de Deus diz. Nenhum dos dois tem base bíblica. Então você já sabe o que faz. Eu não posso dizer para você jogar fora.
Eu não sou um dominador das pessoas. Eu tenho que estar aqui orientando. Minha função é de orientar. Falei com a minha esposa, falei assim, olha, esse negócio de coelhinho aí, nem mostra isso para o Otávio, que eu não tenho interesse que o Otávio aprenda sobre isso não. Papai Noel também. Coelhinho da Páscoa e Papai Noel e nada é a mesma coisa. Então, você tem que decidir o que você vai fazer com seus filhos. Seus filhos podem crescer aprendendo tudo errado, igual a gente aprendeu. Quando eu olho para trás, eu fico com uma raiva tão grande, porque tanta coisa que eu aprendi errado. Tanta coisa. Tanta coisa que a gente aprende errado. Isso prejudica a nossa trajetória. Isso tira a nossa definição de quem é Deus. Eu lembro que eu era adolescente, eu ficava baixando a cabeça, falei, meu Deus, cadê Deus? Dentro da igreja. Quem é Deus? Eu estou perdido. Porque o Evangelho não tinha entrado ainda no meu coração. E quando o Evangelho não é pregado, as pessoas não vão ter o mínimo interesse de saber o que é o Evangelho. Porque elas não vão ter culpa, elas não recebem o Evangelho. O Evangelho é um novo banquete. Nós aguardamos esse novo banquete. Nós aqui, uma vez por mês, trazemos a memória, mas na verdade aquilo ali é uma simbologia do que a gente tem que fazer todos os dias. Quando eu oro e digo, Deus, muito obrigado pela salvação de Cristo, eu estou trazendo à memória aquilo que me traz esperança. A minha memória tem uma esperança, a minha memória é a morte e ressurreição de Cristo e minha esperança de que um dia eu vou encontrar com Ele. Eu vou dizer, oh papai, muito obrigado, porque hoje meus olhos te veem completamente. Não tem mais choro, não tem mais nada que me atrapalhe, não tem mais nada. Agora eu vivo para a glória do teu nome, 24 horas, clamando, adorando, santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Ô pastor, mas eu tenho tantas coisas para pensar aqui na terra. Mas eu quero te dizer que você tem que fazer o que você tem que fazer, mas pense nas coisas do alto também, principalmente. Do dia que eu tirei a minha vida devocional simplesmente em relação às coisas daqui, a minha vida mudou. A partir do momento que eu comecei a orar agradecendo pela morte de Jesus na cruz, Senhor, muito obrigado porque um dia eu vou encontrar contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação. Senhor, muito obrigado porque hoje eu tenho pelo Espírito Santo de Deus o poder de dizer não para o mundo, não para o pecado. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu posso dizer, Abba, Pai, Paizinho. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu posso elevar os meus olhos para o monte e dizer que de lá, do céu, me virá o socorro. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso colocar a minha esperança em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso contemplar a grandeza da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu poder, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado graça sobre graça. Muito obrigado, Senhor, porque tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro, é transitório. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem me dado de pregar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo. Um novo banquete te aguarda, querido. Foi a última Páscoa, mas a instituição de um banquete que será por toda a eternidade. Uma refeição que deu início a um memorial eterno que ninguém vai poder destruir.
ninguém vai poder destruir, nenhum poder religioso vai poder destruir. Nada vai poder destruir. É um banquete. É um banquete. A pergunta que eu te faço é: o que que você celebra hoje? O que que eu celebro hoje? O que que nós estamos celebrando aqui? Que os israelitas saíram do Egito? Nós estamos celebrando a Páscoa aqui? A última Páscoa já foi celebrada por Cristo. O que nós estamos celebrando aqui é a morte do Senhor até que Ele venha. O que que você está celebrando aqui? Um Cristo que já veio, trouxe um reino presente e prometeu um reino futuro. Páscoa e ceia estão ligadas porque a ceia foi instituída na Páscoa, mas ao mesmo tempo são fatos distintos. São fatos distintos. Agora nós temos algo muito maior. Uma aliança que foi colocada no meu coração. Uma lei que foi colocada dentro de mim, na minha mente, no meu coração, conforme diz o profeta Jeremias. Essa lei foi colocada na minha mente, no meu coração. Agora eu digo, meu Deus, muito obrigado, porque eu posso pensar no eterno. Eu posso pensar nas coisas que são do alto. Aqueles que comemoravam a Páscoa, daqueles que comemoravam a Páscoa, Jesus disse: olha, vocês falam, mas o coração está distante de mim. Mas a nova aliança que Jesus instituiu é tão forte, que você não vai conseguir falar de algo que não está dentro de você. Você vai falar de algo que está dentro de você, porque o que está dentro de você é muito maior do que a sua própria existência. O que está dentro de você é muito maior do que a sua própria vida. Então você vai dizer hoje: Maranata, olha a hora vem, Senhor. Porque o Senhor é forte dentro de você, o Senhor é poderoso dentro da sua vida. Na sexta-feira Jesus é crucificado. Sexta passada. E hoje Ele ressuscita. E hoje o Senhor ressuscita. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pastor, isso o que isso tem a ver na minha vida? O que isso tem a ver comigo? Tudo isso que o Senhor falou é muito bonito, é muito lindo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque quando você entende, quando você conhece o autor da sua salvação, tudo que você faz gira em torno ao autor da sua salvação. O que você faz, ou seja, você come, você bebe, você trabalha, você estuda, tudo o que você faz gira em torno do autor da sua fé. A sua vida agora é governada por Deus. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O que isso tem a ver com o meu trabalho? O que isso tem a ver com os meus estudos? Porque a pergunta que você faz, sim ou não? A pergunta que você faz, que eu faço, o que tudo isso tem a ver comigo? Sabe o que tem a ver? Porque na última Páscoa, Jesus institui um governo soberano sobre as nossas vidas. Hoje nós temos alguém que nos governa. Hoje nós temos alguém que nos governa. Hoje nós temos alguém que nos conduz. Hoje nós temos alguém que nos eleva. Hoje nós temos um governo. Pastor, o que tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a minha vida, sabe por quê? Porque eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Tem a ver com a minha vida, sabe por quê? Porque tudo que eu faço hoje eu penso nele. Isso tem a ver com a minha vida, porque quando eu piso no meu emprego, a primeira pessoa que eu penso em honrar é o Senhor. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver com a minha família, porque antes de eu desonrar a minha família, a primeira pessoa que eu penso em não desonrar é a Deus.
E quando eu penso em não desonrar a Deus, o próximo é o reflexo disso. O que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver, porque a sua relação com o mundo muda. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque a sua relação é totalmente diferente. Na prática, pastor, o que isso vai influenciar na minha vida? Vai, porque agora a sua prioridade é outra. Sua prioridade é a obra de Deus. Quanto mais o tempo passa, mais você fica apaixonado por Deus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que quanto mais o tempo passa, mais você quer estudar a palavra de Deus. Tem a ver que quanto mais o tempo passa, mais você quer aprender das coisas de Deus. Tem a ver porque agora o seu tempo para Deus é um tempo de qualidade. Tem a ver porque agora você busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Tem a ver porque a nossa existência agora não tem valor sem a existência desse Deus Todo-Poderoso. Tem a ver porque agora eu sou movido. Tem a ver porque a minha esperança agora é outra. Antes a minha esperança era de ser simplesmente contemplado com a carta do consórcio. Hoje a minha esperança está em, se eu não for contemplado com a carta do consórcio, eu tenho um Deus Todo-Poderoso que vai me guiar no caminho e vai colocar uma alegria que independe de todas as coisas. Tem a ver porque agora eu olho para o mundo diferente. Tem a ver porque a minha relação agora é outra. Tem a ver porque eu enxergo tudo diferente. A visão de Deus agora é a minha visão. A lei de Deus foi colocada no meu coração. Então eu penso, eu falo, a minha ação sempre vai procurar ser conforme a ação de Deus. Tem tudo a ver com a minha história, tem tudo a ver com a sua caminhada, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver contigo, em todas as áreas da sua vida. Tem a ver porque a partir de agora você vai querer criar o seu filho na presença de Deus, na admoestação do Senhor. Tem a ver porque agora você vai ler tudo que é livro sobre criação de criança à luz da palavra de Deus. Tem a ver porque você vai querer honrar a sua mulher, honrar o seu marido à luz do Evangelho. Tem a ver porque o seu domingo, ou outro dia que outra igreja tenha culto, não é mais seu. Tem a ver porque você agora é focado. Tem a ver agora porque você investe. Tem a ver que você agora para e medita nessas coisas. Tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver contigo. Essa lei está no seu coração. E agora você não tem outra alternativa a não ser se render ao Senhor e adorá-lo dia após dia. Você não consegue parar de adorar. Você não consegue parar de bendizer o nome do Senhor. Diga glórias a Deus.